Chamundaye Kalima 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 Jaya Sri Radhe. Então nós estamos aqui para recitar a grande escritura Chandipatá. Os áudios anteriores estão disponíveis no Spotify da Escola Sarasvati. Você consegue acessar a leitura desde o início. Nós estamos já no capítulo 12, vamos ler a partir do verso 20. Estamos lendo a descrição das glórias da recitação ritual dessa grande escritura tântrica, em louvor à grande deusa. Om Namaskandikaya, 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 Om Namaskandikaya. Então, lendo o verso 20 do capítulo 12 do Chandipatá. A deusa está dizendo: esta narração total de minhas glórias faz minha presença manifesta. Com toda a satisfação, eu recebo a adoração anual com oferendas de animais, flores, objetos de valor, incenso, perfume, lamparina, alimentos e de homens sábios, sacrifícios de fogo diariamente, aspergindo água consagrada e a oferenda de outros objetos de satisfação. Similar é minha gratificação para aqueles que, com amor por mim, recitam esta excelente narração ou a ouvem apenas uma vez. Ouvir remove os pecados e concede liberdade das debilidades. Então aqui a Deus está dando várias bênçãos para aqueles que recitam o Chandipatá. E nesse verso ela faz menção à adoração anual. A adoração anual da grande deusa é o Navaratri. Tá? Na época em que esse livro foi falado, há milhares de anos, só existia um Navaratri, que era o Navaratri do início do ano. Mas quando o Senhor Ama salvou a princesa Sita, ele estabeleceu o Navaratri do final do ano também, que é executado quando o hemisfério norte está observando a primavera. Agora ele foi observado no início do ano, a gente observou o Navaratri, o Chaitra Navaratri, que é o Navaratri, perdão, da primavera no início do ano, e no final do ano a gente tem
o Saradiya Navaratri, que é o Navaratri do outono. É porque aqui no nosso hemisfério é trocado, né? As estações. Né? Mas quando lá é primavera, aqui é o outono, né? Então a gente observou o da primavera no início do ano, e no final do ano a gente observa o Saradiya Navaratri, que é o do outono, foi observado pelo Senhorama. Tá? Então, ficou 2 Navaratris importantes durante o ano. Tem também os Gupta Navaratris, que são observados de acordo com a tradição familiar. Então, são Navaratris secretos, de acordo com a tradição familiar daquela linhagem espiritual tântrica. E de acordo com a linhagem espiritual, a gente traz aqui diferentes visões para as palavras da Mãe do Universo. Aqui ela faz referência também ao sacrifício de animais. É um importante ponto de ser compreendido, porque na era védica, antes da era da Kali Yuga, que nós estamos observando agora, havia umas cerimônias que ofereciam animais. Então havia ali o Ashwamedha Yagya, que é o sacrifício de cavalo. Essas cerimônias que envolvem a matança de animais, elas eram executadas na época védica devido aos reis precisarem da prosperidade para o seu país. Então, para o bem-estar do seu povo, os reis executavam esses sacrifícios de animais que traziam muita prosperidade, muita abundância para aqueles que estavam envolvidos nesse tipo de sacrifício. Só que os mantras cantados de forma pura pelos sacerdotes qualificados que sabiam a pronúncia correta do sânscrito tinham o poder de rejuvenescer aquele animal que era oferecido. Então eles ofereciam um animal que já estava com a idade avançada, velho já, mas que era de boa qualidade, e aquele animal, ele saía do fogo, ele era jogado no fogo, e ali aquele grande fogo rejuvenescia aquele animal, pelo poder cantado pelos brahmanes, os sacerdotes. Porém, na Kali Yuga, na era atual que nós estamos vivendo, que começou há cerca de 5.000 anos, iniciou a era de Kali, então esses sacrifícios que envolvem matança de animais foram proibidos. Inclusive veio um avatar para isso. O Senhor Vishnu encarnou como o Senhor Buda. E ele mesmo falou, ele rejeitou esses sacrifícios de animais. Mas existe ainda mais porque ele tem apenas uma intenção de benefícios materiais temporários e adquire karma, porque você mata um animal em sacrifício, mesmo em sacrifício a pessoa adquire um karma. Aí vem um karma bom, né? Porque existe ali uma mentalidade de sacrifício, de abrir mão, né, daquilo que você tem, né? Então ali também era sacrificado ouro, muito ouro era jogado no fogo, e é muito caro, dispendioso fazer um sacrifício desse, né? Então ele foi proibido. O Senhor Buda veio e disse: não, os Vedas dizem isso, mas eu rejeito a matança de animais. E ele era um avatar de Vishnu, né? Então na era de Kali, nenhum sacerdote tem o poder de rejuvenescer um animal que é jogado no fogo. Então na era de Kali esses sacrifícios são proibidos. Porém, o sacrifício do animal interior é uma visão tântrica. Sacrificar o pacho, sacrificar o animal, a fera que existe em mim, aquilo dentro das minhas entranhas que me faz cometer atividades que vão fazer mal para mim mesmo, ou mal para a maioria das pessoas envolvidas. Então a gente está a entender que vai sacrificar, o sacrifício é sacrificar o animal, o pacho dentro de mim, o meu impulso animal, para despertar o divya, o divino. Mas para isso existe um estudo, não é assim simplesmente negando os meus desejos viscerais que eu vou conseguir sacrificar o pacho, mas doutrinando ele, conhecendo ele e doutrinando ele, ocupando ele de uma forma treinada, de uma forma adestrada, para que ele saia desse sacrifício, dessa oferenda que eu faço à Mãe Divina, quando eu sacrifico meus impulsos animais, para que saia de uma forma purificada. Isso chama-se alquimia tântrica, transformar luxúria em amor divino.
Então aqui ela fala sobre esse importante ponto. A execução da leitura do Chanipatá traz a presença da deusa. E isso já é sacrificar o meu animal interior. Quando eu recito o Chanipatá, escuto a história da deusa matando o grande ego, aí eu vou entender melhor como que eu posso transformar os meus impulsos pacho em dívia, os meus impulsos animais em divinos. Os homens que cantam o louvor de meu nascimento são protegidos contra os maus espíritos, e a narração de meus atos heróicos da batalha torna as maldades e confusões sem forças. Então aqui eu elimino aqui os maus espíritos, que são aqueles fantasmas que me prendem ao passado ou que me fazem desejar algo que eu não tenho. Esse impulso ele é como um fantasma que me impede de ser feliz no aqui e agora. Então a Mãe Divina está dizendo que na hora que você recita o Chanipatá, você é tomado por uma felicidade, que é a presença dela. Quando você escuta os atos heróicos dela, matando o Mahishasura, o grande ego. Então automaticamente o devoto ele saboreia um êxtase no aqui e agora. Após ouvi-lo, os homens perderão o medo dos inimigos. Os hinos de louvor feito por vós, deuses, e pelos videntes da divindade, e pela capacidade criadora e por outros, concederá pensamentos auspiciosos por um caminho solitário na floresta ou rodeado pelo fogo sacrificial. Então a pessoa, mesmo que esteja na floresta ou diante do fogo sacrificial, aonde quer que ela esteja, recitando as glórias da Mãe do Universo, as orações recitadas pela capacidade criadora, que ela está fazendo referência aos mantras que são cantados antes da recitação do Chanipatá, que são os seus versos complementos, os seus complementos, que são as orações dos grandes sábios, as orações dos devas, os atos heróicos da mãe lutando contra o exército de pensamentos. Então, o Kavatya da deusa, a armadura da deusa, aqueles que estão recitando essas diferentes orações são libertados do medo e da ansiedade, porque você desenvolve confiança nesse Chandi, nessa presença da mãe, aquela que dilacera os maus pensamentos. Cercado por ladrões num lugar solitário, ou capturado por inimigos, ou perseguido por um leão feroz, tigre ou elefante, enfurecido na floresta. Então, mesmo que a pessoa esteja nessas condições, a pessoa ela pode se refugiar na Mãe Divina e perder o seu medo. Então isso aqui é uma promessa da deusa, é uma promessa de fé, uma promessa de valor. Então sempre que você estiver vendo que está em perigo, basta estar encarnado para estar em perigo, basta ter nascido para você estar correndo risco de morte, risco de doença. Então aqui a gente deve estar sempre refugiado no Chanipatá, sempre cantando as glórias da Mãe do Universo. Ontem nós observamos Ekadasi Devi, a deusa do Ekadasi, a deusa que salvou o Senhor Vishnu, que matou o muito e o pouco, que libertou o Senhor Vishnu ali do ataque dos demônios da hora do seu sono, na hora do seu Yoga Nidra, na hora que ele estava ali completamente imerso nas glórias da Mãe Divina. Quando ele está em Yoga Nidra, ele é tomado por Nidra Devi. Nidra Devi é a deusa do sono. Então aqui o Senhor Vishnu ele encontra a Mãe Divina nos 3 estados de consciência. A Tripura Sundari. A Tripura Sundari é aquela que está nos 3 níveis de consciência, no estado de vigília, de sonhos e de sono profundo. Então aqui a gente confia na presença da deusa quando vai dormir. Toda noite a gente tem uma pequena morte. A gente vai ter que confiar na Mãe Divina para que a gente caia no sono, para que ela nos proteja o nosso sono, assim como ela protegeu o sono do Senhor Vishnu, que estava imerso na sua doçura. E por isso que ele entrou em transe. Ele já tinha lutado com os demônios por muito tempo. E aí ele estava querendo voltar para os braços da Mãe Divina. Quando ele entrava em transe, ele estava ali na presença dela. Então ela saiu de dentro dele e salvou ele. Então esse é o passatempo da Mãe do Universo, proteger os seus devotos.
ou sob ordens de um rei colérico, aprisionado ou condenado à morte, ou lançado aqui e ali por ventos turbulentos num barco sobre o grande oceano, ou em uma intensa batalha sob pesado fogo de armas adversárias, em todas as terríveis angústias e momentos de aflições. Os homens que recordarem minhas glórias serão livres da calamidade e da aflição. Por meu poder, leões, ladrões e inimigos fogem para longe daquele que recorda esta narração de minhas glórias. Shri Chandi Patahaki Jai. Então, simplesmente por glorificar a Mãe do Universo, lembrar desses passatempos, a gente se liberta de todas as formas de medo, porque ela nos vem como a força da coragem e do poder do seu leão. Então, no dia de domingo, agora, nós teremos aí um eclipse lunar. Um eclipse lunar é o momento da gente se refugiar no cantar do santo nome de Deus, no cantar do santo nome de Krishna, no cantar do santo nome de Radha, no cantar do santo nome de Durga Ma, para que ela afaste para longe todas as calamidades, porque o eclipse é um momento que anuncia calamidades. Então a gente se refugia aqui recitando Chandipatá nesses dias que precedem esse eclipse, e também é um dia muito auspicioso porque traz o leão, a forma de Senhor Hari, que é como um leão, o Senhor Nrisimhadeva. Nós estaremos contando esse passatempo maravilhoso de como o Senhor vem na forma de um leão que protege a nossa devoção, tá certo? Então a gente vai estudar sobre o Senhor Nrisimhadeva também, e estaremos juntos nessa corrente de oração para o bem-estar do universo inteiro, nesses dias auspiciosos. Para afastar toda a inauspiciosidade, nós vamos estar cantando as glórias da Mãe do Universo e do Senhor do Universo. Jaya Sri Radhe. Kali Mahakali Kali Kali Mahakali Kali Durge Ma Kali Durge Ma Kali Kali Ma Kali Kali Ma Kali Kali Ma Kali Kali Ma Kali Durge Ma Kali Durge Ma Kali Kali Mahakali Kali Kali Mahakali Kali Durge Ma Kali Durge Ma Kali Kali Ma Kali Kali Ma Kali Kali Ma Kali Kali Ma Kali Durge Ma Om Kali Durge Ma Om Jaya Sri Radhe. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Chandipatahar, que são 700 versos em louvor à deusa Chandika, ela quem dilacera os pensamentos, que de dentro dessa deusa que dilacera os pensamentos saiu inumeráveis deusas guerreiras. Aqui Mãe Durga, que vem montada no seu tigre, da força e do poder feminino. Então ela está lutando a batalha contra o grande ego, contra o exército de pensamentos. E a leitura desse texto é a leitura do texto sagrado do Tantra. Aqueles que desejam estudar o Tantra e conhecer a origem, começar um sadhana, deve aprender a recitar o Chandipatá, começar a estudar, conhecê-lo, aprofundar as recitações, o entendimento a cada leitura, a cada nova recitação ritual. É um livro de meditação, é um livro de rituais. Então a gente estuda muito no Navaratri. Todo Navaratri, que são as 9 noites dedicadas à deusa Durga, a gente estuda o Chandipatá. E estamos estudando aí direto também entre um Navaratri e outro, continuando estudando para obter o conhecimento intuitivo, Mahavidya. Mahavidya significa o conhecimento intuitivo da grande deusa, a percepção da fé na minha conexão com o divino, com Deus. Então a recitação do Chandipatá traz muitas bênçãos.
Nós temos aqui na Escola Sarasvati disponível o Spotify, onde tem a leitura desde o primeiro complemento, desde o primeiro ritual de abertura dessa recitação. Tem algumas orações que são complementares, que são apêndices também, que foram lidos, e estamos já no finalzinho dos 700 versos. Desses 700 versos que vão ser divididos em 13 capítulos. Nós estamos agora finalizando o capítulo 12 e iremos iniciar o capítulo 13. Se você tem interesse em estudar a história da deusa Kali, compreender qual é a mensagem dela, a escritura é o Chandipatha. E aí nós estamos trazendo esse estudo, facilitando, você tem os áudios aí no Spotify, você consegue ouvir toda a leitura do livro, até onde a gente está. Aí tem algumas 3 vídeos aí nessa playlist já, que é só a leitura aqui no YouTube. Estamos apresentando para vocês a leitura que a gente está fazendo no Spotify em áudios, né? Aqui a gente começou a trazer já no finalzinho do texto os vídeos também. Aí a gente está fazendo a leitura aqui e postando lá também para concluir o livro em áudio, comentado, tá certo, pessoal? A gente comenta também para trazer esse estudo. Se você tem interesse em entender como é que o conhecimento tântrico pode ajudar nos problemas da sua existência, da sua vida, qual é o problema que você tem, traz aqui para a deusa do conhecimento, a deusa Sarasvati, aos pés da deusa do conhecimento, que ela vai extirpar as dúvidas da ignorância e trazer o conhecimento da deusa que dilacera as dificuldades. Todos os problemas são erradicados com o estudo ritual do Chandipatha. Então, você pode receber ajuda da Escola Sarasvati nos seus estudos através de encontros particulares, que é a mentoria, que a gente tem o sistema, a gente vai conversar, vamos apresentar o conhecimento tântrico de acordo com a sua necessidade, a sua vontade, o seu desejo, né, de aprender, de absorver, de acordo com a sua necessidade nos problemas que te afligem, nos problemas que estão atuando na tua vida, a gente conversa e vai procurar entendimento daquela aflição. Essa história do Chandipatha está sendo contada por um sábio na floresta, o sábio Markandeya, está contando essa história para um rei e para um comerciante que estavam muito aflitos, passando uma dificuldade na sua vida familiar. O rei estava passando uma contenda familiar, que ele havia deixado seu reino para trás e procurou o sábio na floresta para trazer algum alívio para aquele sofrimento dele. E da mesma forma o comerciante tinha sido roubado pela sua própria família. E ali ele estava passando uma grande aflição, porque ele amava muito os seus bem-querentes, né, a sua família. Tinha ele como... era bem querente da sua família, mas a sua família agiu de forma grotesca com ele, e ele estava ali refugiado no sábio buscando entendimento das suas aflições. Então cada um de nós tem um problema, né? Cada um de nós enfrenta dificuldades, e a mentoria do Tantra ela funciona justamente nisso, porque a gente vai receber iniciação do conhecimento tântrico voltado para aquele problema específico que eu tenho na minha vida. Cada tipo de problema, para cada tipo de problema tem uma solução específica. Então tem rezos, mantras, yantras, meditação de formas geométricas e meditações aplicadas com devoção e esmero no altar em dias específicos para atrair a resolução desse problema através das bênçãos da deusa da devoção Bhakti Devi. Então a gente procura trazer essa ajuda aí para aqueles buscadores que estão querendo adentrar mais profundamente nos benefícios que o Tantra tem para lhe oferecer. Então, gratuitamente estamos aqui disponibilizando o estudo do Chandipatha, e gratidão por a sua presença, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui à leitura do capítulo 12 a partir do verso 31. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Então, reverências à Mãe Divina, quem dilacera os pensamentos, Chandika, que tem as sobrancelhas franzidas, concentrada no ponto, no bindo, entre as sobrancelhas. Verso 31. Rishi Uvacha
Urishi disse, o sábio Markandeya está dizendo, o sábio que alcançou a imortalidade através do mantra do Triambakam, o Mahamrityunjaya Mantra, ou um Triambakam Yajamahi. Esse sábio é o sábio Markandeya, que traz o conhecimento da Mãe Divina, da Grande Deusa. Ele revela o conhecimento da Mahavidya, ele revela o mantra Triambakam para a deusa Sati. Então, assim ele dá iniciação a ela e ele recebe dela o conhecimento intuitivo da verdade acerca do verdadeiro eu, Swarupa. Então, o sábio disse, assim, tendo falado a Suprema, ela quem dilacera os pensamentos de façanhas brávias, desapareceu de lá, enquanto os deuses haviam. Os inimigos dos deuses foram mortos e estes ficaram livres da destruição da mente. Então aqui o sábio Markandeya está finalizando aqui a narração dos atos heróicos da Mãe Divina, como que ela se degladiou com o exército de pensamento, como que dentro da deusa surgiram várias outras deusas e qual a compreensão que eu devo ter sobre Shakti. A Shakti, o poder relativo, a verdade absoluta está em Shaktiman, aquele que possui a Shakti. A Shakti é o poder relativo. Ela se aparece na forma de diversas deusas. E como que esses arquétipos de cada uma dessas formas divinas da Mãe podem atuar na minha cura, na cura da minha doença material, a dor do meu coração, Lidaya Balha, que é a dor do coração, essa ausência de completude. Então aí eu vou atuar nessa cura, nessa realização do meu verdadeiro ser, da minha Swarupa, da minha forma eterna. Então aí a Mãe Divina está trazendo isso através da Mahavidya, do conhecimento intuitivo, que é despertado pela visualização de suas formas. Então aqui o sábio está dizendo, enquanto a Mãe Divina estava visível, os pensamentos foram aniquilados por ela e os devas foram libertos do medo, da destruição da sua própria mente. Então os vários pensamentos estavam causando a destruição da mente, a destruição do caminho da verdade, do caminho da virtude. Então a mente estava sendo usada para o ego, para o grande ego. E agora os nossos sentidos, que eram os devas, os deuses, os nossos sentidos, estavam sendo ocupados em atividades frívolas, que trairiam a minha própria destruição. Porque os prazeres dos sentidos, que são alcançáveis facilmente, pelo menos, eles são destrutivos, autodestrutivos. Eles destroem a pessoa, causam má saúde. Eu quero comer descontroladamente, eu quero me arriscar me envolvendo com vários tipos de pessoas, então eu vou ter problemas de saúde. Então aqui a Mãe Divina está trazendo as divinas virtudes, as armas das suas divinas virtudes, para vencer esse exército de pensamentos. Então os inimigos da deusa foram mortos. A Mãe não tem inimigos. A Mãe não tem inimigos da deusa. A Mãe está lutando com bravura, mas com equanimidade. Esses inimigos aqui eram daqueles que haviam rogado pela deusa, que eram aqueles que estavam buscando o caminho da virtude, os devas. Então, eu tenho inimigos, que é a minha luxúria, a minha ira, a minha insensatez, a minha loucura, a minha soberba. Esses são meus inimigos e eu preciso combatê-los com as armas das divinas virtudes. Com as armas do cultivo dessas virtudes, da tolerância, da paciência, da resignação, resignização, me resignar, e aprender a tolerar os meus próprios defeitos, aprender a me limpar minha consciência dos pensamentos. Então isso aconteceu quando os devas puderam contemplar a forma da Mãe Divina, os seus pensamentos, aquela luta aconteceu. Enquanto ela era visível, então a forma da Mãe Divina. É muito bom você ter um altar da Mãe Divina com a forma dela e ler o Chandipatá para ela. Aí você vê a forma e escuta a história do Chandipatá. E a deusa se manifesta dentro de você. Então, todos eles começaram a desfrutar de suas porções dos sacrifícios e a exercer suas divinas autoridades como antes. Então, aqui está falando dos devas. O Markandeya está dizendo, depois que a Mãe Divina lutou contra o exército de pensamento, ela deu as bênçãos, a gente estava lendo, a gente tem os vídeos anteriores, a Mãe Divina dando as bênçãos para aquele que recita o Chandipatá,
como que ela vai estar protegendo, como que a pessoa que toma refúgio no Chandipatá se torna refúgio também para outras pessoas, se torna um local de peregrinação, porque é uma pessoa que tem fé na grande deusa. Então, ela está dizendo aqui, né? O sábio está dizendo. Então, depois que a Mãe Divina deu as bênçãos, ela saiu. E agora os devas, por terem contemplado a forma da Mãe Divina, estão desfrutando novamente do quinhão deles do sacrifício. Então, o sacrifício é uma oferenda que se faz aos antepassados, aos devas, aos poderes da natureza, que são para trazer prosperidade, são rituais Karma Kanda. Karma Kanda são os rituais que são fruitivos para a nossa prosperidade. É assim como alguém que vai num terreiro e faz o trabalho de descarrego para poder abrir os caminhos. Né? Existe essa seção nos Vedas também, mas ela não é bem direcionada ao estudo para ela pelos sábios. Os grandes sábios, eles não estão atrás de benefícios temporários. Né? Os grandes sábios estão cultivando o conhecimento da realização, da liberação do cativeiro material para trilhar o caminho do amor. Tá? Porque somente no estado de liberação é que a pessoa pode trilhar o caminho do amor. Se a pessoa não for liberada do cativeiro material, dos seus desejos materiais, a pessoa não vai conseguir trilhar o caminho do amor. Então o caminho do amor é um caminho de entrega, de estar livre de interesses egoístas. Então aí você precisa da liberação para trilhar esse caminho de serviço devocional. Então primeiro a liberação, os sábios vão querer trilhar esse caminho da liberação do cativeiro material. E não do Karma Kanda. Mas o Karma Kanda é uma coisa que deve acontecer naturalmente. Não é que a gente vai ficar apegado, a gente vai fazer a nossa parte para o todo. Cooperação. O sacrifício significa cooperar. É uma atividade de cooperação entre homens e deuses. Através da fé, de um ato de fé, de uma entrega, de um sacrifício, de uma oferenda ao fogo de sacrifício. O fogo de sacrifício é a nossa consciência. Sacrificar a minha mente, a minha inteligência, ao ouvir os tópicos que versam sobre o conhecimento da grande deusa. Aí eu vou estar ocupando a minha mente, a minha inteligência a serviço da deusa, estudando a sua conversa. Então isso é um ato de sacrifício. E esse ato de sacrifício traz benefício a todos os deuses. O devoto está fazendo esse sacrifício, recitando o Chandipatá, e todos os devas estão se beneficiando com esse ato de sacrifício. Tá certo? Todos os devas. Quando aqueles pensamentos inimigos dos deuses e afligidores do mundo, vaidade, grandemente forte e de proezas inigualáveis e autodepreciação de grande valor, foram mortos na batalha pela deusa, os pensamentos restantes entraram para os mundos inferiores. Veja, alguns pensamentos restaram e eles foram lá para o inconsciente. O mundo inferior é aquele plano onde a consciência não ilumina. E ali não consegue vir para o consciente. São pensamentos que se escondem e que ainda tomam parte nessa porção de sacrifício. Ainda existe uma vaidade em mim, ainda existe uma autodepreciação em mim, escondida no meu inconsciente, mesmo quando estou praticando e ocupado em serviço devocional. Eu preciso reconhecer que ainda estou sendo afligido, porque eu estou me sentindo separado da mãe. E quando não houver mais nenhum refúgio a não ser o serviço à grande deusa, o serviço direto a ela, a minha cabeça vai ser reconhecida como o membro mais alto do meu corpo, quando ela for marcada com a poeira dos pés de lótus da Mãe Divina. Quando eu estiver rindo nos seus passatempos amorosos, quando eu estiver em êxtase ali, ver o seu amante passando cúrcuma na sola dos pés da grande deusa Shri Radha, eu vou ver Krishna tremendo suas mãos e eu vou rir, e Radharani vai se aborrecer e ela vai chutar aqui no meio da minha testa, e aí eu vou ser marcada, a minha cabeça vai ser marcada como o membro mais elevado do meu corpo, porque carrega a marca dos pés da deusa. Então quando esse tipo de sentimento brotar no meu coração, nada mais vai me afligir, porque o meu único consolo vai estar na Mãe Divina, no serviço devocional a ela, e eu vou estar cantando seu santo nome, seu doce nome, Radhe, Shri Radhe. Eu estarei cantando seu doce nome e ela vai se revelar. Ela vai se revelar na minha própria devoção, na minha própria busca ardente no coração, queimando. Deste modo, ó Rei, a Suprema Deusa, embora eterna, várias vezes se manifesta para a proteção dos mundos.
O universo é iludido por ela. E é ela quem cria o universo. Satisfeita pelo louvor, ela concede sabedoria e perfeição. Ó soberano, dentre os homens, aqui o sábio Markandeya está narrando para o rei, hein, está muito aflito, mas ele está chamando ó soberano entre os homens porque ele é um rei, né, devido à sua posição real. Ó soberano entre os homens, todo o cosmo é penetrado por ela. E esse rei sou eu, as minhas aflições, que estão aqui, eu estou entregando diante da Mãe Divina. E estou esquecido da minha realeza. Então, através do estudo do yantra, da grande deusa, da meditação do yantra, eu posso acessar a minha forma de eterna realeza. A minha forma como uma das deusas que saem de dentro dela. Então, ó soberano dentre os homens, todo o cosmo é penetrado por ela, a grande deusa, que é a natureza intrínseca da grande removedora da escuridão da ignorância, a deusa Kali, a grande removedora da escuridão da ignorância, e a grande destruidora de tudo, a deusa Mahakali. Oh, Mahakali Kayena Maha. Algumas vezes ela é a grande destruidora, algumas vezes ela é a não nascida, torna-se a criação. Algumas vezes ela, que é a não nascida, torna-se a criação, que nasce. Algumas vezes ela, a eterna, preserva todos os seres. Então, eterno quer dizer que não nasceu, que nunca vai morrer. Durante a época da prosperidade, ela é a deusa da verdadeira riqueza, nas casas dos homens, concedendo ascensão. Em tempos de infortúnio, ela mesma é a calamidade e traz a destruição. Porque a Mãe Divina está sempre nos ensinando, seja na calamidade, seja na bonança. Então ela é a deusa da fortuna quando em tempos de prosperidade. Ela é a própria calamidade em tempos de desespero. Porque a Mãe Divina está nos ensinando através da existência. Isso quer dizer fé, paz verdadeira, Shanti, quando eu aceito a vontade da deusa. Louvada e adorada com flores, perfumes, incensos e outras oferendas, ela concede entendimento, riqueza, descendência e uma bela mente no caminho da verdade até a sabedoria. Então ela está falando da deusa Kali, no tempo da destruição, da deusa Mahalakshmi, no tempo da abundância, e da deusa Sarasvati, em todos os tempos trazendo conhecimento de entendimento, clareza de entendimento, para entender as fases da vida, a fase da bonança e a fase do desespero. Esse é o ciclo da existência. E a gente sempre se refugiando na Mãe Divina, vai estar sempre em bem-aventurança. Jaya Sri Radhe, Jaya Jaya Sri Radhe. Gratidão.